Olá, sou a professora Luciana Azeredo e hoje estou aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito do meu livro chamado O Docente do Ensino Superior e o Cuidado de Si. Eu agradeço a palavra de escritor por esse lindo projeto, por essa oportunidade de falarmos um pouquinho de nossos livros, de como eles foram construídos, quais as motivações, como eles estão organizados e também um pouquinho sobre como somos nós. Na sequência, então, vou começar me apresentando. Quem é essa escritora do livro? Eu sou Luciana Azeredo, como já mencionei, eu sou de Pindamonhangaba, São Paulo, e há 2 anos e meio eu moro aqui em Belo Horizonte. Eu sou doutora em Educação, mestre em Linguística Aplicada e licenciada em Letras Português e Inglês e também em Pedagogia. Eu atuo no Cefet desde julho de 2018, sim, no Departamento de Linguagem e Tecnologia e também na pós-graduação em Educação Tecnológica. No Cefet eu leciono nos 3 níveis, no ensino médio, na graduação e na pós-graduação, e também atuo na extensão, com o English Club, que é um projeto que eu coordeno desde março de 2019, no qual nós promovemos encontros de conversação em língua inglesa para a comunidade, tanto interna como externa. Eu coordeno atualmente também o programa de português como língua estrangeira, que oferece cursos de português gratuitamente para imigrantes, né, pessoas que são refugiadas, que são apátridas, sim, e que tem visto humanitário. É uma oportunidade muito grande trabalhar nessa instituição centenária, que me proporciona formas de servir, né, como servidora. A nossa missão é servir a comunidade, atuando tanto no ensino quanto na pesquisa e na extensão. Eu vou começar a apresentação do livro, então, intitulado O Docente do Ensino Superior e o Cuidado de Si, fruto de minha tese de doutorado, lendo um trecho de seu início e um trecho do final, para que vocês conheçam um pouco a respeito já dessa trajetória. Vou ler para vocês então. Em uma das disciplinas do doutorado, ouvi o trocadilho, o pesquisador pesquisa a dor, e fiquei pensando a respeito. Não sei se essa afirmativa se aplica a todos os pesquisadores e pesquisas, mas no meu caso, aplica-se e implica-me. Eu pesquiso minha dor, uma busca de mais de 10 anos, constante e contínua, e que sei que durará o resto dos meus dias, o cuidado de mim. Eu havia sido profundamente atravessada por Foucault, Hadot e suas fontes gregas, Sócrates e Platão. Eles cruzaram meu caminho nas disciplinas e finalmente eu me encontrei ou reencontrei, um caminho que para mim possibilita aplacar a minha alma de pesquisadora, de eterna estudante, sem discordar de minha alma cuidadora, que a cada dia que passa anseia por cuidar mais e melhor de mim e dos outros. Talvez haja outros continentes a explorar, ou ainda algo a desbravar além da curva da estrada, como aponta a epígrafe desta tese livro. Só sei que nada sei, já dizia Sócrates, e acrescento, vou continuar não sabendo. Eis uma questão. E qual o problema nisso? Nenhum. Navegar é preciso, lembra-nos Fernando Pessoa. Ou ainda, voar alto, como me escreve, ou sempre escreveu, meu amado pai Zula. Bom, vou falar para vocês um pouquinho sobre a organização do livro. Eu chamo a atenção primeiramente para a capa, né, na qual vocês veem uma linda flor de lótus. Sim, a flor de lótus é muito cultuada, né, tem um simbolismo muito forte nas culturas orientais, em especial na cultura hindu, que me é muito cara. Então eu convido vocês aí, para que vocês fiquem curiosos, que vocês leiam essa explicação do porquê foi escolhida a flor de lótus para a capa desse livro. Foi escolhida realmente com muito carinho, né, e tem muito significado para mim. Bom,
O livro ele está dividido da seguinte forma: nós temos uma apresentação feita pela professora doutora Márcia Massa, da Universidade de São Francisco, que foi minha orientadora no doutorado. Na sequência, nós temos um prefácio, lindíssimo prefácio, feito pelo professor Carlos Roberto da Silveira, também professor na Universidade de São Francisco, que lecionou várias das disciplinas que eu cursei, sobre Foucault, especialmente o cuidado de si, a terceira fase Foucaultiana, sobre a qual o livro versa também, e ele é especialista nessa parte da filosofia da Grécia Antiga, então foi um prazer ter essas aulas sobre o banquete com ele, conhecer um pouco mais dessa cultura antiga, e isso possibilitou que eu entendesse bem melhor, né, a obra Foucaultiana, a sua terceira fase. Na sequência, tem um texto feito pelo meu amado pai, Jesus Olímpio de Azeredo, conhecido como Zui, e esse texto ele faz todo sentido, convido vocês a lerem, porque eu faço menção a ele no final, na conclusão do trabalho, e no trecho que eu acabei de ler para vocês também. Na sequência, nós temos o primeiro capítulo, que está intitulado Quase um Século de Mal-Estar, no qual eu faço um trabalho, né, levantando toda a parte do que é esse mal-estar, né, já começando lá pela obra de Freud, de 1929, passando por Bauman, de 97, por Biermann, uma obra de 99, e retomando o mal-estar freudiano com um livro de Sarot, de 2011. Então é todo um plano de fundo, porque não há como falar do cuidado de si ou falar do bem-estar docente sem entender o que é mal-estar, de onde ele vem, quais as transformações que aconteceram ao longo do tempo, né? Porque o mal-estar ele persiste, ele sempre existiu e ele é falado, mencionado desde, né, de 1929, há quase 100 anos, mas é importante que a gente entenda. Então, eu convido vocês a lerem esse capítulo. Ele causa um pouco de mal-estar, né? Ele também faz menção a um livro chamado Sociedade do Cansaço, né, de um filósofo Han. Ele é um capítulo bem forte, né? Foi bem difícil fazer esse capítulo, porque a gente acaba desnaturalizando certas coisas em relação à sociedade, em relação ao nosso modo de vida capitalista, neoliberalista, mas é necessário, né? Eu acho que é um convite para que vocês conheçam um pouco mais deste tema. O segundo capítulo está intitulado Liberdade, Governamentalidade e Cuidado de Si. Então, neste capítulo, eu trago esses conceitos, ferramentas Foucaultianos, né, de liberdade, governamentalidade, que é um neologismo criado pelo autor, e o conceito de cuidado de si, que me é muito caro, como eu já mencionei, né, na minha fala anterior, algo que eu busco, algo que é necessário nesse mundo, né, nessa rat race. Eu, como professora de inglês, não posso deixar de falar algo em inglês, em que nós vivemos, né, como o professor, né, com essa carga de trabalho tão grande, né, com essa, vamos dizer, visão de que a profissão é uma missão, né, é um sacerdócio e que envolve sofrimento, né, com essas condições de trabalho que fazem com que muitos professores tenham que trabalhar em 2, 3 lugares para ter uma renda e sustentar sua família, né, numa sociedade que nos perguntam, por exemplo, você trabalha ou só dar aula? Sim, todas essas questões hoje até não é mencionado no livro, mas que são intensificadas pela questão da pandemia e do ensino remoto, emergencial. Todas essas questões têm levado professores, né, de todas as áreas, de todos os níveis, tanto professores de escolas públicas como privadas, a adoecerem, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E foi essa motivação, né, para o meu trabalho, ao ver que muitos colegas, muitos professores adoeciam, tinham que tirar licenças, ou infelizmente até faleciam ainda jovens,
né, devido a essa falta de cuidado de si, né, e a esse, vamos dizer, a esse modo de vida que nós levamos. Neste capítulo, então, nós vamos entender essa questão da governamentalidade, né, resumidamente, que Foucault traz como a condução da conduta, como nós somos conduzidos de uma forma, vamos dizer, não punitiva como antigamente, ainda disciplinar, mas mais pela forma do controle, que muitas vezes nós nem percebemos. A questão da liberdade também em Foucault é muito interessante de ser estudada, e principalmente o cuidado de si, que ele retoma lá na Grécia Antiga, que envolve tanto uma atitude para consigo mesmo, uma conversão, né, desse olhar do exterior para o interior e ações concretas, né? Na Grécia Antiga, nós estamos falando aí na época de Sócrates, né? Eles exerciam várias ações, né? Meditação, por exemplo, até o próprio exercício físico. Cada escola filosófica tinha a sua forma de cuidar de si, né? De ser mais sereno, de enfrentar melhor as adversidades, e isso está aí nesse capítulo. Na sequência, nós temos um capítulo que se chama Entre os modos de objetivação e subjetivação na contemporaneidade, no qual eu trago, sim, excertos das entrevistas que foram realizadas com professores de ensino superior na minha região, que é o Vale do Paraíba paulista. Essas entrevistas são analisadas à luz, né, das teorias, tanto do primeiro capítulo, mal-estar, como do segundo capítulo, especificamente, a questão do cuidado de si, da governamentalidade e liberdade. Então, foi muito interessante, muito doloroso para mim, né, verificar o quão enredado todos nós estamos, porque ao analisar as falas dos meus colegas docentes, eu me vi também, eu pude repensar, né, a minha forma de estar, de atuar, de ser nesse mundo. Na verdade, a terceira fase Foucaultiana nos convida a isso, né, a ser diferentes, a ter uma confluência maior entre o pensar, né, o dizer e o agir, encontrar brechas, né, dentro de tudo que nós temos que fazer, de tudo que nós temos que ser nesta sociedade, nesse contexto sócio-histórico ideológico, como nós podemos cuidar, né, de nós mesmos e, consequentemente, cuidar do outro. Porque nessa perspectiva não há como eu cuidar do outro, quer seja aluno, quer seja familiar, quer seja amigo, quer seja uma pessoa, por exemplo, qualquer, um morador de rua, por exemplo, se eu não cuido de mim. Antigamente, na Grécia, isso era uma preparação para a vida adulta, para uma adulta, principalmente para quem iria governar, mas depois passou a ser ao longo de toda a vida esse cuidado de si. Nesse capítulo, né, sobre o cuidado de si, que depois é retomado esse conceito na parte de análises, vocês vão verificar várias formas de cuidado de si, né, e poderão cada um encontrar a seu modo. Não existe receita, não existe fórmula mágica, né, nem pote pirlim-pim-pim, pílula que a gente toma e vai ser feliz, vai ser tudo bem, não vai estar mais cansado, não vai sentir mais mal-estar, não vai ter mais nenhum problema. Mas esta obra, né, o meu intuito e toda essa minha trajetória me levou a repensar muitas coisas, a encontrar as minhas formas, né, de cuidar de mim melhor, e a cada dia eu encontro, né, outras formas, sim, e posso compartilhar isso, né, com os colegas. Inclusive, eu tenho um grupo, né, junto com a Pastoral da Educação da Igreja Católica, a paróquia de São Vicente de Paula, ao lado do Cefet. Todo mês nós realizamos um encontro de professores justamente para vivenciar esse cuidado de si. Os encontros têm sido muito ricos, tanto os que foram presenciais no ano passado, como também os que estão sendo online este ano devido à pandemia. Fica um convite também para que vocês participem desses encontros, no qual nós discutimos sempre algo teórico, mas também é da ordem da vivência de meditação,
vivência de mindfulness, por exemplo, vivência mesmo do diálogo socrático, né? Leituras de livros, discussão, sim, várias atividades são feitas e principalmente questionamentos, diálogos, né? De forma que nós possamos juntos, né? Cuidando um dos outros, construir uma educação diferente também. Essa é a ideia. E por último, né, eu concluo com um capítulo chamado Os Descaminhos Não Trilhados. O des está entre parênteses e o não também, então os descaminhos não trilhados e o mar não navegado, o voo ainda por fazer. Né? Este capítulo vai falar um pouco de como foi difícil para mim, né, vivenciar todo esse processo que é fazer um doutorado, é muito sacrificante, muito trabalhoso, porém é algo assim inexplicável, pelo menos para mim, que, como disse no início, pesquiso minha dor, né, eu pude realmente entender melhor, né, o que é a docência, entender melhor a nossa sociedade contemporânea, né, por que que nós somos assim, né, como nós chegamos a ser assim, sim, o que fizeram conosco, uma pergunta sartriana, né, e principalmente o que que eu faço com o que fizeram conosco. Há possibilidades, há pequenas brechas, sim, há, porque nós também, senão nós desanimamos, né, mas foi muito, assim, profundo para mim esse processo do doutorado, não só teoricamente, mas também como pessoa. E por isso também eu resolvi publicar, né, a tese em forma de e-book. Ela tem algumas modificações, por exemplo, na tese há um capítulo mais teórico sobre a análise do discurso de linha francesa, que é, vamos dizer, o que eu uso para analisar as falas, né, dos professores, que não está, né, neste e-book. Houve também as inclusões, né, da apresentação, do prefácio, do texto do meu pai. Houve também alguma reorganização em alguns pontos, mas basicamente é a tese, a essência da tese está aí. Ela foi só um pouco, né, trabalhada, lapidada, com muito carinho, com mais tempo também, né, assim, com a ajuda de uma querida amiga, a professora Viviane Diniz Barto, que me ajudou também a fazer, né, esse belo trabalho, e a Edições Brasil, que gentilmente fez essa arte, essa edição, que eu achei que ficou muito boa, e o e-book ele está disponibilizado gratuitamente no site da Edições Brasil. Isso foi uma questão que eu fiz como uma retribuição. Eu fui bolsista CAPES durante o doutorado, e eu gostaria de, né, retribuir, né, não só essa bolsa, mas toda essa oportunidade, esse estudo teórico profundo que eu fiz, mas que também foi de cunho, digamos assim, espiritual, no sentido que Pierre Hadot usa. Depois vocês verificam lá no livro, não ligado necessariamente à religião, à religiosidade, mas o realmente que trabalha a pessoa como um todo. Fica o convite para vocês, eu espero que essa apresentação tenha, né, criado um gostinho aí, uma vontade de ler este livro, ou de indicar para alguém, lembrando de que o mal-estar, ele existe, ele é vigente, lembrando que nós temos amarras e nós temos, vamos dizer, toda essa questão aí de sociedade neoliberal, capitalista, consumista, narcisista, individualista, etc, etc. Mas a ideia deste livro, principalmente nessa questão do cuidado de si, essa retomada da filosofia como modo de vida, não a filosofia encastelada, a filosofia teórica, né, dos livros, das universidades necessariamente, mas a filosofia como um modo de vida, o que implica, como eu disse, uma atitude, uma conversão e ações concretas, sim, de forma que a gente possa pensar, agir e ser diferente nesse mundo, cuidando sempre de nós mesmos e dos outros,
sim, e cuidando de nós mesmos e dos outros, consequentemente, nós estamos cuidando também do mundo como um todo, né, e do qual nós fazemos parte. Fica o convite para o download gratuito. Eu estou à disposição também, vocês vão ver aí o meu e-mail, estou à disposição para trocar figurinhas a respeito, vai ser um prazer. Novamente faço o convite para que vocês participem do projeto, né, Vivenciando o Cuidado de Si na Docência, cujos encontros acontecem uma vez ao mês, aos sábados à tarde. Como eu já disse, nós discutimos teoricamente, mas é mais da ordem mesmo da vivência, da convivência, do debate, sim, e procurando realmente brechas. Bom, isso é tudo. Eu espero que eu tenha sido clara. Esta tese, como vocês devem ter percebido, me é muito cara, porque é algo que eu procuro vivenciar no meu dia a dia, e eu tive a felicidade de poder conjugar, né, essa busca pessoal, essa busca espiritual, esse incômodo, essa dor, né, em relação ao mal-estar na docência, em relação ao adoecimento de professores, burnout, depressão, ansiedade, etc., que eu vivencio como professora que sou há 26 anos, né? Esse incômodo vem de uma profissão tão linda, né? Na qual nós tocamos a vida de tantas pessoas e muitas vezes somos tão incompreendidos, né? Como eu já disse, né? Você trabalha ou só dá aulas, né? Como se lecionar não fosse, né, dar aula. Quantas coisas existem por trás de uma simples pergunta como essa, né? São vários discursos aí que vêm por trás dessa simples pergunta. Fica o convite, então. Um abraço a todos, obrigado por me ouvirem e estou à disposição. Tchau, tchau.